Em concursos públicos, todos os candidatos devem receber o mesmo tratamento por parte da administração pública? Veja a resposta para essa questão no podcast Grifão de hoje. Grifão Brasil apresenta Podcast Grifão. A regra geral é que a administração pública deve aplicar o princípio da isonomia em relação aos administrados e aos servidores e também aos candidatos que pretendam ingressar nos cargos e empregos públicos mediante concurso público. Portanto, de modo genérico, não se admite distinção de candidatos que se submetem a certames, a concursos públicos para ingresso na administração. Ocorre que esse princípio não é absoluto. Em algumas hipóteses, é possível sim que a lei estabeleça critérios razoáveis de distinção de candidatos. Um exemplo que já foi reconhecido pela jurisprudência dos tribunais brasileiros é a limitação de idade para determinados cargos, em especial na área de segurança pública para as carreiras policiais. O policial deve ter pleno vigor físico e deve ter também condições de ser condicionado para exercer a atividade. Isso significa que ele precisa ter uma idade máxima para ingressar nos quadros da polícia. Outro exemplo que nós temos também, em que se admite a distinção entre candidatos, alguns concursos, especialmente na área militar, tem requisito de altura máxima e mínima, tendo em vista que, em algumas hipóteses, a altura máxima inviabiliza o candidato de ocupar, por exemplo, o cockpit de um avião da Força Aérea Brasileira. Então, não se pode acreditar que todos os candidatos, em qualquer hipótese, serão tratados da mesma forma em concurso público. É possível sim, com base na igualdade material, determina que deve-se tratar os iguais de modo igual, os desiguais de modo desigual, na medida da desigualdade, que a lei, criada por qualquer um dos entes federados que vai promover o concurso público, sempre buscando critérios razoáveis, sob pena de implicar inconstitucionalidade, traga sim distinções entre candidatos. O legislador, portanto, federal, poderá, mediante lei, estabelecer critérios distintivos de candidatos para os cargos federais. O mesmo vale para o legislador estadual, para os cargos e empregos no Estado. Vale para o legislador municipal, para os cargos e empregos públicos do município. E o mesmo para o legislador do DF, para os cargos e empregos públicos nos quadros do funcionalismo do DF. Um outro ponto importante para a gente compreender a magnitude dessa questão é como que se trata da organização administrativa dos entes federados, como se trata do regime de admissão de pessoal nos quadros da administração. Essa lei, que estabelece os critérios distintivos de ingressos em candidatos em concurso público, deverá ter a iniciativa do chefe do executivo local, já que o artigo 61 da Constituição Federal, parágrafo 1º, estabelece que é privativo do presidente da República, e por simetria isso se aplica ao governador do Estado, DF, e aos prefeitos, propor leis que tratem do regime administrativo dos respectivos servidores públicos de cada um dos entes federados que compõem a Federação Brasileira. Gostou do nosso podcast? Não esqueça de se inscrever nos nossos canais, curtir, ativar o indicativo de atualização e acompanhar semanalmente, sempre de modo atualizado, as principais questões e decisões sobre a administração pública brasileira. Você acompanhou Podcast Grifão.